estar com vocês. Espero que estejam animados, como o pastor Jorginho falou. É um ano que se inicia e, claro, temos as resoluções que são coisas normais, né, nossa, de querer refletir como é que foi o ano e projetar coisas novas. Olha, a gente tem esperança que a gente pode viver um ano extraordinário, tá? E não é muito baseado na nossa capacidade, mas é baseado na nossa esperança em Deus. Deus ele tem o melhor para nós, e como o pastor Jorginho já resumiu, não preciso falar, tem muito a ver com a nossa disposição, a nossa disposição em ouvir o Espírito Santo, em se analisar e deixar o Espírito Santo revelar aquilo que a gente precisa parar de fazer e começar a fazer. Então nós desejamos sim que nós tenhamos um ano incrível, individualmente, mas corporativamente como igreja. Você pode dizer amém? Olha, eu queria que, em cima disso, das resoluções, dar uma triste estatística. A estatística é que alguns artigos falam que a estatística é 8% apenas das pessoas finalizam o mês de janeiro concretizando as resoluções que elas começaram a projetar no último dia de dezembro, né? Então, a dieta, elas fazem no primeira semana, os exercícios físicos, e aí eu separei uns vídeos muito importantes para a gente ver, de alguns... quem gosta de The Office? Não, The Office não. Friends. Bem, só para explicar o contexto, Friends é um dos melhores shows. Quem discorda, você não pode ser parte da rest... Mas o Chandler, que é um dos caras, ele fez uma promessa que no novo ano ele não zombaria das pessoas. Que ele é um cara muito zombador, sarcástico, né? E aí acontece essa cena com o Ross. E eu quero que vocês vejam, e também vou te mostrar um outro vídeo também de uma resolução que acontece, que é muito frequente, sobre dieta, que é muito legal. Vamos soltar aí, gente? O ano começou e o Ross já está assim. No, you're not. Yeah, Ross, you're not a loser. Look at me! E esse é o Chandler que tinha feito a promessa que não ia zombar. Vamos botar outro vídeo também de resolução sobre dieta, que sempre começa no primeiro ano. Segundo dia. No, I'm good. These are made from Whole Foods, right? Totally counts. I mean, that's dia 4. One of them won't hurt. I'll be good tomorrow. E o quinto dia da semana. I ate the whole thing. I'm only gonna eat É isso aí. Mas, e é muito legal, a gente tem esse ímpeto, né? E isso é normal no calendário, mas a gente vai falar um pouco como a gente pode aproveitar esse ímpeto e não apenas realmente projetar, ter esperança, ter otimismo, mas manter. Tá? E uma das resoluções mais frequentes e importantes, eu diria, que é a nossa vida espiritual, né? A nossa vida com Deus. Talvez o teu ano de 2022 não foi o cenário que você tinha projetado em 2021. Talvez você tenha tido decepções. Ou talvez você tenha projetado algum crescimento na Bíblia, na Palavra de Deus, na tua relação com Deus, e por algum motivo não aconteceu, ou porque você é uma pessoa preguiçosa, assim como eu, nós temos realmente dificuldades, né? A vida, ela nos pega de surpresa, e isso é normal. Bem, a comunidade de fé, e estar conectado numa comunidade de fé, é importante porque vai te ajudar a não apenas iniciar uma relação com Deus, mas a manter, e a manter uma relação saudável. Então, nós oramos, profetizamos e queremos desejar que ajudando o outro, ajudemos e exortemos e incentivemos uns aos outros a crescer. Quando um está caído, o outro ajuda a levantar. Quando um está precisando de oração, a outra pessoa está ali solícita a ajudar e a orar uns pelos outros. Então, o segredo do crescimento espiritual está muito anexado a uma conexão com uma igreja local. Então, Samuel, você está falando isso porque você quer ver o teatro mais cheio, as pessoas estando aqui. Bem, obviamente, um mentiroso pastor que vai dizer que não gosta de falar com uma audiência cheia. É mentira, né, se ele fala que não liga para isso. Mas o que mais, penetra no nosso coração é a alegria de ver pessoas vivendo plenamente no chamado que elas têm em Deus. Isso realmente é legítimo em nós. É claro que ter pessoas aqui sentadas deve ser uma consequência porque elas entenderam que existe uma missão que é muito maior do que nós mesmos. Então, esse é o nosso desejo. Irmãos, então, se você está aqui pela primeira vez, se você está assistindo online, deixa a preguiça de lado, deixa também as mágoas e deixa também o medo de se decepcionar.
Porque a vida comunitária é um convite a decepções. Porque não é fácil. Nós vamos lidar com pessoas que pensam diferente, que têm um background diferente, moram em lugares diferentes, histórias diferentes, mas é nesse confronto e nessa diferenciação que nós crescemos. E é assim que Jesus é promovido. Na diferença, a unidade é realçada. E nessa unidade, o nome de Jesus é glorificado. Amém? Então, conecte numa igreja. E se você está aqui, conecte com o G6, conecte servindo, utilizando os dons. A gente fala muito que não vá para a igreja, seja a igreja. E ser igreja tem a ver com esse desconforto. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós começamos. Repete comigo aí, reviravolta. Então hoje nós iniciamos uma série chamada Reviravolta, e o contexto por trás disso é que, sabe, nas literaturas, nos filmes, nos dramas, tem sempre um de repente que acontece. Na história da Bíblia, sempre tem um de repente. Quando Deus se insere na nossa vida, um de repente, um mais acontece. E nós oramos para que 2023 não seja um ano que a gente inicia cheio de superstição emocional, mas que seja o de repente de Deus. E em qualquer que seja a tua vida, na tua relação com o Espírito Santo, até mesmo se você é incrédulo, talvez você esteja aqui e nem em Deus você acredita, e você é bem-vindo nesse lugar, e tudo bem por isso, mas nós queremos orar, queremos iniciar o primeiro domingo de 2023 para que haja uma reviravolta na nossa vida. Porque se individualmente acontecer essa reviravolta, corporativamente a gente vai viver um avivamento nesse lugar. E é isso que a gente deseja, que cada coração queime mais por Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Tá bom? Então, baseado nisso, eu quero começar com uma palavra. Que janeiro diferente, né? É a primeira vez que eu estou no Brasil em janeiro. Primeira vez não, mas é a primeira vez que eu me lembro de um janeiro com gente tão branca e pálida. Que coisa deprimente, né? Me dá um ódio às vezes, aquela chuva que não para, estou brincando, dá tudo da glória a Deus, em tudo dai graças. Mas não está esquisito? Eu estou falando que Jesus está voltando. Eu sei que tem muita gente que está aqui hoje e não cuida porque, não, vou começar, vou estar na igreja porque Jesus está voltando, essa chuva não para. Mas, gente, nunca me lembro de um janeiro tão pálido, né? As pessoas estão pálidas, né? Alguns estão indo para a região dos lagos, lugar de praia, voltando mais pálido ainda. quando a gente vê a foto, né? O Júnior e a Milena estavam lá, eu falei assim, eu queria estar em... Tô brincando. Tem aquele pico de inveja, aí aquela inveja volta tipo assim, se deram mal, né? Se você pensa assim, você não é digno de estar nesse lugar. Tô brincando. Mas foi muito bom, né? Eu sei que... Não sei não, eu tô sentindo que o novo filho vem aí! Porque a vantagem de chuva é o quê? Menos praia. Palavra de Deus, o que interessa. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha isso. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vêm. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui, a carta resumida de Paulo à igreja de Coríntios, tanto no versículo 8 ao 9, mas também agregado ao versículo 16 ao 18. Bem, o contexto da carta, e é importante que a gente fale sobre isso, por quê? Porque a gente receber a carta de um líder cristão, falando para você não desfalecer, não esmorecer, não desista. Irmãos, é brilhante, é inspirador, mas você receber a carta de um irmão que está liderando a igreja primitiva, debaixo de perseguição, calúnia, ameaças de morte, de prisões e algemas, não é ainda mais inspirador, sim ou não? E esse contexto precisa ser aqui explanado entre nós, porque, caramba, isso me inspira.
Quando eu leio as cartas dos discípulos de Jesus, debaixo de ameaça, debaixo de perseguição, e eles conseguiam encorajar um ao outro, quanto mais a gente aqui, irmãos, que temos liberdade, que podemos andar com a nossa Bíblia, que temos condição, infraestrutura, para estar num ambiente adorando a Deus com ar-condicionado. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É importante que entendamos que a igreja de Atos, o livro de Atos, é o livro que ainda continua sendo escrito por mim e por você. Qual é a história que você está escrevendo? Quem você está inspirando? Porque se você não acredita em Deus, e como eu falei, tudo bem por isso, sabe o que eu falo? O que ratifica a veracidade de Deus, embora existam inúmeros manuscritos que comprovem que Deus é real e que Ele se manifesta em Jesus, uma das comprovações de que Deus é real é o testemunho dos crentes. É o testemunho teu e o meu testemunho. Isso ratifica para o nosso vizinho, para a nossa família, para aqueles amigos, que Deus não é apenas uma balela institucionalizada que a gente usa para manipular pessoas. Não, Deus existe e a prova disso está expressa em Jesus Cristo. Jesus é a plenitude de Deus que veio, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o Espírito Santo para que a gente vivesse uma vida avivada em prol dele, para a glória dele. Se Paulo não desistiu, o teu 2022 também não pode fazer você desistir. As tuas mágoas não podem fazer você desistir. As tuas decepções e os teus medos também. Porque eu estou pregando e vou pregar na próxima meia hora sobre um verdadeiro amor que lança fora todo medo. O lance é que a gente entra no auditório e a gente sente um vazio, um frio, a gente não conecta, a gente olha para o lado e a gente fica, por que aquele cara está se expressando assim? Por que ele fica levantando a mão? Eu não sinto o que ele sente. Por quê? Porque a gente projeta para 2 horas, 1h30 num teatro, o que a gente não cultivou um ano inteiro. A gente ama a ideia de um Deus sobrenatural que vai fazer... e algo vai acontecer. A gente vai acordar e vai começar, uau, agora eu sei que Deus é real. Não, não é assim, nunca foi e não vai ser. Esse Deus que eu sigo e que eu creio, Ele é um Deus que se mostra na caverna, nos hospitais, nos leitos, nas festas, nas celebrações, nos funerais, não importa, Ele é onipresente. O que de fato é importante que a gente realce aqui, irmãos, é o seguinte: Deus é digno da nossa adoração, independente se 2022 foi bom, e independente se 2023 será melhor ainda, ou será bom. Quantos podem concordar com isso? E Paulo, como os outros irmãos, e até hoje temos irmãos que se dedicaram à intimidade com Deus. A gente começa a reviravolta, sem falar de reviravolta, precisamos falar de algumas chaves, gente, que vão permitir a ação do Espírito Santo mudar o teu casamento, a tua vida emocional, por exemplo. Eu creio muito que Deus pode fazer, gente, eu creio muito que Deus pode operar coisas maravilhosas. A gente está lutando contra pecados, hábitos que são carnais e hábitos que não são bons para nós. E a gente, quanto mais se alimenta dele, a gente começa inconscientemente a fazê-los dele parte do nosso DNA, tirando Deus da fórmula da vida, porque essa é a nossa reação automática para viver numa vida pecaminosa com paz. Faz sentido o que eu falo? E aí cada vez mais a gente se esfria na presença de Deus. Então eu oro para que a gente comece esse ano querendo amolecer os nossos corações, quebrantar os nossos corações, quebrar o que precisa ser quebrado para sentir fervorosamente quem Deus é. Não porque o meu avô falou, não porque o meu pai falou, mas porque eu vejo, eu tenho uma relação própria com Ele. Que em 2023 você não pesquise no Google quem Deus é, mas que você tenha uma relação íntima com Ele. E eu respeito você totalmente. Se você não acredita em Deus, eu já falei isso aqui. Hoje de manhã um amigo me mandou uma mensagem de uma TikToker que eu não sabia quem era. E ela fez num podcast, a pergunta era, quem Deus é para você? E essa mulher, que era muito famosa, minha filha reconheceu, mas eu não sei quem ela é. E ela falou assim, Deus, difícil, Deus é salvação. Deus é perdão. Legal. E aí pergunta vai, pergunta vem, e aí ele faz uma outra pergunta. E o TikTok? O TikTok é minha vida.
essa inversão de valores, ela é muito perigosa porque está relatando e comprovando que a gente está vivendo um tumor nos nossos dias. Temos acesso à informação, falei hoje de manhã e vem na minha mente novamente, a geração Z e a geração Y são as gerações com mais digitalizadas, com mais acesso à informação, e é a primeira geração que tem a audácia de dizer claramente que sabe mais do que os seus pais, do que os seus avós. Logo, a espiritualidade vai ser também reformulada na vida deles, porque é muito idiota eu amar o Deus do meu bisavô, é muito idiota eu amar e ser fiel àquilo que o meu avô era fiel. Gente, vocês estão aqui, é muito mais revolucionário eu ter um novo Deus, nem que seja a porcaria de um TikTok. A geração mais digitalizada, mais informada, esquece de Deus, mas levanta outros altares. Que em 2023 nós restauremos o altar que foi caído, e que foi caído por causa da nossa própria negligência. Que a gente volte ao lugar de onde a gente caiu, se arrependa e busque a face do nosso Deus. Porque ai de mim como pastor de profetizar para alguns de vocês que 2023 vai ser maravilhoso, se há uma coisa mais importante não for a primazia no seu coração. Hoje a gente inicia 21 dias de oração, vamos com a gente, vamos navegar, vamos orar mais. Pastor, mas eu não gosto de orar. Começa a orar, não precisa de orar amanhã, 1 hora, 2 horas, ora 10 minutos. Mas começa a falar com Deus. Existe, irmãos, uma conexão clara entre prosperar espiritualmente e prosperar em todas as áreas, em outras áreas da nossa vida. Vocês estão comigo aqui? Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Então, claro que esse é o meu papel, né? De estimular cada gente a crescer. Mas eu queria falar aqui, para que a gente viva uma reviravolta, eu queria estimular que a gente tenha um ano de intimidade com Jesus. Intimidade se resume numa vida de oração. Intimidade se resume na meditação da palavra. Intimidade se resume em ter tempos de solitude, porque hoje a gente está muito distraído. Ou só acontece comigo quando eu vou orar, em 10 minutos de oração eu já começo a pensar em um monte de coisas que eu tenho que fazer. E porque nós somos uma geração com muito acesso à informação, sim ou não? Não acontece com você isso? Quando a gente vai trabalhar na solitude, parece que a gente está perdendo o nosso tempo. Por quê? Porque a gente está sendo doutrinado a ter informação rápida, respostas rápidas, iFood, Rappi, tudo está vindo muito rápido. Então gastar meia hora de oração sem ver nada acontecer, nem mesmo um arrepio na pele, parece perda de tempo. Isso é o tumor dos nossos dias. Então, uma palavra pastoral aqui para vocês. Nem que se a tua pele não arrepie, continue aos pés de Jesus. Faça isso. E eu vou te falar uma coisa, nunca vai ser em vão, mas nunca espere que alguma coisa milagrosa vai acontecer, porque para mim o milagroso é você gastar dia e noite orando. Isso é milagroso. Largue tudo. Nesses 21 dias, vamos embarcar com a gente. Tira tudo que te distraia. Dá uma chance de recomeçar para que Deus faça uma reviravolta na sua vida. A nossa oração aqui, esse sonho de viver em Deus. E tem muita gente aqui que tem um background em igreja, né? E viveu em igreja. Aí aqui agora, aí vai para o outro extremo. Tipo assim, a palavra de Deus é aquela coisa, não, eu vou, leio, vejo no Instagram alguma coisa. Então cuidado com isso de se ausentar dessa devoção. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminhar. A vida de oração, viver uma vida de adoração. Olha, posso dar um exemplo aqui? Às vezes eu estou dirigindo no carro. Cara, desliga o rádio, ou então coloca uma adoração e começa a adorar Jesus. Começa a adorar, sabe? Começa a falar, Senhor, eu te amo, Senhor, me ajuda a querer mais o Senhor, a anular minha carne. Em momentos simples do teu dia a dia, vai começando a treinar isso, a desenvolver um ouvido que discerne a voz de Deus. Olha só o que o salmista falou também, muito semelhante a Paulo, em contextos de perseguição, capítulo 20. Agora sei isto, o Senhor dá a vitória ao seu ungido. Pausa. A palavra ungido, a nomenclatura ungido, tem uma associação a alguém que recebeu um toque especial de Deus. É tipo isso, alguém que foi empoderado por Deus, tudo bem? Então, Davi estava falando assim, olha, eu sou ungido de Deus, eu recebi um toque de Deus, agora eu sei, o Senhor dá a vitória a quem o Senhor tocou. Por que o Senhor dá a vitória a quem o Senhor tocou? Porque o Senhor tocou.
O Senhor não dá vitória porque Ele é ungido, porque Ele recebeu um toque. Isso que é o grande diferencial. Então eu oro para que a gente receba um toque de Deus. E a gente saia, não se acomode com o que a gente já viveu. E a gente entre no survival mode, né? Tipo assim, mais um ano, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não, vamos sonhar, vamos voltar ao lugar que a gente parou. Vamos voltar a crer, vamos voltar a ter uma relação íntima com Jesus. E ele continua, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. E falou um homem aqui, cara. Falou um homem dentro de caverna, sendo perseguido, sendo afrontado, sendo ameaçado. Por isso eu falo que a nossa fidelidade a Deus é além das circunstâncias. Vocês já ouviram aquela história, né? Com certeza já. Daquela dupla, Paulo e Silas, que estavam na cadeia, presos, e eles começam a adorar, e há um tremor, e um terremoto ali, eles são soltos. Já ouviram essa história? Né? Então o que eu fiquei imaginando quando eu vi essa história? Paulo foi preso inúmeras vezes, não foi a única vez. Eu fiquei imaginando Paulo sendo preso depois. Algemado, né? Vamos supor. Já entrando na cadeia como? Olhando as colunas. Isso aqui vai ser facinho. Tá, pô. Aí mandou, Jonas, se lembra ano passado? Aquela cadeia lá? Dá um Mi menor aí. Mi menor é melódico. Quando vai um Mi menor melódico, presença de Deus, ó, menor, ó. Aí Paulo olhou para o outro parceiro que não era Silas, falou assim, ó, ano passado, irmão, mandei assim, ó. Serelabababacê. Não, serebabacê, quiri. Aconteceu. Mi menor, fica no Mi menor, que a unção tá no Mi menor. Oh. Aí Paulo mandou, né? Vai acontecer de novo. Aconteceu de novo? Não, ele foi liberto? Foi, mas não aconteceu exatamente igual, entende? Como a gente tem uma facilidade em formular Deus, e aquilo aconteceu, vai acontecer de novo, e mesmo se não acontecer, Deus está contigo na cadeia. E essa adoração de Paulo dentro da cadeia não foi para ser liberto, foi porque Deus é digno da adoração. E é aí que mora a diferença do evangelho, onde Deus é o gênio da lâmpada que nos serve, versus o evangelho, que ele já fez tudo o que ele podia fazer por nós, agora nós servimos a ele. Então a nossa adoração é fruto do nosso entendimento do que ele fez. Estando em cadeias ou fora de cadeias, ele continua sendo digno da nossa adoração. E se houver um tremor e nós formos libertos, melhor ainda. Nosso estímulo é para que a gente cresça. E eu vou fazer 3 perguntas, bem simples. E a primeira pergunta é o seguinte, pastor, se Deus sabe todas as coisas, por que eu vou orar? Ele já é onisciente, ele sabe de tudo, né? Porque não é informar Deus. Pensa mais em modelar o teu coração, a oração, tá bom? Ô, gente, vocês estão felizes? Vocês estão aqui comigo aqui? Vamos embora. Então vamos lá. Por que orar? Porque a oração nos conecta com Deus. A gente precisa de conectar com Deus. A gente precisa entender quem nós somos, cara. E assim, você não vai entender quem você é se você não entender quem é o seu Criador. A oração é o caminho para isso, lendo a palavra, gastando tempo de intimidade com Ele. Tem muita gente que faz aconselhamento comigo e fica, poxa, eu estou com uma frustração nessa área da minha vida, nessa outra área, nessa área e a gente sempre, a nossa cosmovisão sempre justifica as crises dessa área com uma área, que é a ausência de Jesus, sabe? E não significa que se você estiver alinhado com o Espírito Santo, você não vai ter crise, eu acabei de falar, né? Você pode ir em prisão, você vai ter pode ter dificuldade, mas é que a tua perspectiva diante dessas crises e dificuldades é uma perspectiva de esperança. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus é a minha força, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Olha só o que o autor de Hebreus escreve no capítulo 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, repete todo mundo bem alto, Jesus que é Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote. Olha isso aqui. Gente, se você sair desse teatro hoje, gravando essa frase do autor de Hebreus, fala o seguinte, por que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas?
Jesus é pessoal. Ele tem empatia de entender que a gente é falho, a gente é fraco. E aí continua, porém, um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Esse é o Deus que rasgou os céus, morrendo em nosso lugar. E aí termina o versículo 16 dizendo, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Nós hoje, irmãos, eu não sei se você já ouviu o Evangelho, mas o Evangelho se resume ao seguinte: Deus solucionou o problema da humanidade, enviando Jesus. E aí, Ele empoderou a gente e nos tornou justiça de Deus e nos condicionou a poder chegar a Deus, aqui como o autor falou, com confiança ao trono da graça. Éramos pecadores, estávamos encurralados no pecado, mas por causa do sumo sacerdote, ou seja, Jesus, nós não podemos agora chamar Deus de Pai, mas podemos entrar diante dele com confiança. Como a gente vai desperdiçar ou então desvalorizar essa possibilidade? Nós temos a possibilidade de penetrar e de entrar e de mergulhar cada vez mais. Gente, esse é o meu papel nessa noite, é de pelo menos instigar você a querer mais. Mas você não sabe o quanto eu oro, ore mais. Mas você não sabe o quanto eu já tenho lido, leia mais. Leia até que você seja consumido pela plenitude daquilo que Deus é. Amém? Primeiro, por que orar? Já foi respondido, bem simplificamente, óbvio, né? Segunda pergunta, como orar? Tem gente aqui que não sabe orar. Minha filha ontem, botando ela para dormir, a gente foi orar, orando por 3 pessoas. Né? Toda noite ela fala, essas 3 pessoas estão enfermas no hospital, e elas vão falando. Aí ela tem muita vergonha, a minha mais nova. Aí ela foi, não, eu vou orar. Mas eu tenho vergonha. E ela começa a orar, Deus, obrigado. Mas eu tenho vergonha, eu não sei como fazer, né? Então, tem essa inocência e essa resposta clichê que a gente fala assim, cara, fala o que está no teu coração. E é verdade. Deus conhece você mais do que você mesmo. A Marisete aqui, antes, na sala de oração, falou sobre uma palavra inadequação. Eu acabei de ler que o autor de Hebreus falou, cheguemos então, através do que o sumo sacerdote fez, cheguemos com confiança, ousadia ao trono da graça. Todos nós éramos inadequados, mas em Jesus hoje nós temos acesso a esse trono. É como se eu te desse um presente incrível e você não usasse dele, sabendo que pode usá-lo. Não desvalorize, não desconsidere isso. Como orar? Bem, Jesus ensinou isso também. A oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9. Você pode ler comigo? Vamos lá. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Ore para Deus, em nome de Jesus. Ore para Deus, em nome de Jesus. Jesus propiciou um caminho. Ore para Deus, em nome de Jesus. Você não tem poder para orar para Deus, mas em nome de Jesus você tem, é isso. Não, como é que traduziria don't take it for granted? Tá, eu estou com essa palavra há muito tempo aqui na minha cabeça. Hã? Não. Me perdoa, gente. É que tem uma palavra que eu estou... Hã? Mas... perdoa. É que está bem aqui na minha cabeça uma palavra aqui. Mas o básico que eu quero falar é o seguinte. Não desperdice. Acho que eu ouvi alguém falar aqui alguma coisa assim. Mas era tipo isso. Não desperdice a oportunidade que você tem. Não desperdice a oportunidade que você tem. A última pergunta, quando orar? Tem muita gente que ora no desespero. E tudo bem por isso, né? Claro. Mas eu queria encorajar vocês o seguinte, ore em todo o tempo. Olha o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Alegrai-vos sempre. O cara estava na prisão. Pô, tá maluco. O cara dificulta a nossa vida, né? Pastor, só Paulo? Não. Leia livro da história da igreja. Vou repetir. Estude a história da igreja. Estude a história dos avivamentos.
Você vai ver os moravianos, você vai ver inúmeros homens na história da igreja até hoje que têm se dedicado a uma vida de oração. Na verdade, nenhum avivamento na história começou sem uma cultura de oração. Mas olha aqui, alegrai-vos sempre, cara. Orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5. Eu diria o seguinte: ore como primeira reação, e ore em todas as ocasiões. Faz sentido o que eu estou falando? Porque se você só orar quando tiver uma emergência no hospital, e como eu falei, não é errado isso, você tem que orar, óbvio. Mas se você se doutrinar em orar em todo o tempo, olha, eu fui promovida, ou então eu recebi uma proposta de emprego, são coisas sérias. Você vai orar, você quer saber se isso realmente é de Deus, você vai mudar para um país, você vai mudar de uma cidade, você vai mudar de igreja, isso acontece também, né? O que seja, tem coisas que são muito grandes na sua vida. Eu diria o seguinte: ore para coisas pequenas também, coisas pequenas, porque assim você está treinando, aguçando o teu ouvido espiritual. Faz sentido? E nesses 21 dias a gente também encoraja a igreja a fazer um jejum. Tá? Se você tem alguma dúvida por que a gente jejua, a gente pode responder depois. Mas a gente a gente crê que o jejum é bíblico, tá bom? E eu quero terminar com essa frase aqui, olha. A oração nos conecta a Deus. Você pode repetir comigo? A oração nos conecta a Deus. O jejum nos desconecta do mundo. Eu não sei, é porque realmente eu não sou TDAH como o Jorginho. Mas eu tenho déficit de atenção, de verdade, né? Eu tenho, assim, muita dificuldade. Eu tenho dificuldade de ler, por exemplo. Qual é a ideia? A ideia é a gente, de alguma forma, otimizar o nosso tempo com Deus e ir desconectando. Então, por exemplo, posso falar uma coisinha aqui, ó, simples? Ler a Bíblia aqui, ó. Ler a Bíblia aqui. Cara, isso aqui é um perigo, tá? Porque você está lendo a Bíblia aqui e vai fazendo barulho, notificação. E você já é um perigo. Eu estou desanimando, né, irmãos? É que assim, nós somos maus. A nossa natureza quer fazer o que eu fiz ontem à noite. Quando eu fico ansioso, eu preciso botar minha cabeça assim, para fora, assim, eu preciso ver um filme. E aí comecei a ver um seriado ontem não vem ao caso. Mas eu fiquei ali vendo 5 episódios, aquilo ali me pegou. Nós somos maus, a nossa natureza, a nossa carne deseja isso, deseja voar, ficar inerte, ficar vazio. E a crescimento espiritual exige o oposto. Vocês estão aqui? E isso é desconfortável. Aí quando você for ler Bíblia aqui, ou então orar com o celular do lado, pô, meu irmão, é difícil. Estou tentando ser aqui simpático. Assim, se abstenha de certas coisas. A pergunta é, você quer crescer espiritualmente? Então seja inteligente. É tipo você ir na academia, ficar no celular fazendo uma leg press com 20 quilos cada peso, não vai acontecer nada. A fibra muscular não rompe. Você só está perdendo tempo. E é isso. Às vezes na nossa vida espiritual, a gente quer que Deus faça. E a gente não quer fazer o mínimo. Se abstenha. O jejum é isso. É conectar e sensibilizar o nosso coração a Deus. Quem pode dizer um grande glória a Deus por isso? Amém? Aí no nosso grupo, né, nossa igreja, nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas fervorosas que ficam impacientes com os preguiçosos. E os preguiçosos que acham que os fervorosos são muito espirituais. O fato é que você que é fervoroso, incendeie por Jesus a ponto de inspirar aqueles que são preguiçosos a orar mais. E você que é preguiçoso, apático, e acha que tudo é espiritual, o cara está espiritualizando, cresça. Porque Jesus é a razão da nossa vida. Ele é o que vai fazer o nosso ano um ano especial. Então eu oro para que a gente tenha um 2023 com mais intimidade com Jesus. A gente cresça, a gente queira isso. Você acha que ele é digno disso? Essa é a pergunta também, sabe? Porque eu sei assim, eu conheço muito esse público. Eu sei que nunca você faria algo porque eu estou falando, eu sei. Eu sei que não. Mas a pergunta é, não seria Deus digno?
Cara, se essa resposta for sim, mergulha em águas que você ainda não mergulhou. Busque a face desse Deus que te salvou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Renuncie relacionamentos, sim. Renuncie bobagens e futilidades, sim. Renuncie barulhos que impedem de ouvir o sussurro do Senhor. Eu termino o sermão de hoje com um autor desconhecido, mas esse é o livro chamado Tesouros do Coração, de Edward Bounds, e que foi selecionados alguns textos por Leonardo Ravenhill. Mandei um alemão. Alguém fala alemão aqui? Era o Ravenhill. Caramba, eu viajei muito agora. É Ravenhill e eu mandei o Ravenhill. É porque eu falo alemão, gente, então às vezes eu confundo. E o Leonardo Ravenhill foi também aquele que escreveu o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Já conheceram? É um excelente livro. Por que tarda o pleno avivamento? Basicamente sintetiza que não se há avivamento porque não há vida de oração. Eu quero profetizar que a gente vai ter um ano de avivamento, ensinando que a gente precisa do caminho da intimidade. E o autor é desconhecido, que está extraído do livro, eu vou ler. Presta bastante atenção, bem legal. Meu credo me leva a pensar que a minha oração é eficaz e certamente um dia de súplica a Deus para que Ele domine todos os acontecimentos não é em vão. Ainda assim, há uma grande sensação de que quando um homem está orando, não está fazendo nada. E tal sentimento nos faz dar uma importância indevida ao trabalho. Algumas vezes fazendo com que, inclusive, apressemos as nossas orações ou até mesmo as negligenciemos. Será que em nossos dias não confiamos demais no braço de carne? Será que as mesmas maravilhas do passado não podem também ser realizadas agora? Será que os olhos do Senhor não continuam passando por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles que colocam sua confiança nele? Ah, que Deus me dê mais fé prática nele. Onde está agora o Senhor e Deus de Elias? Ele está aguardando uma geração de Elias clamar por ele. A oração é clamar pela manifestação do divino no medíocre. Nós somos seres medíocres que podemos ter uma intervenção e sermos chamados de ungidos de Deus por causa da sua misericórdia e do seu grande poder. Quantos podem dizer amém? A gente vai ministrar uma canção. Hoje também nós vamos ter a nossa ceia. A Santa Ceia é um momento que a gente faz como uma ordenança em memória de Jesus, do que Ele fez de Jesus na cruz. Se existe alguém nesse lugar, sabe, você precisa de uma reviravolta. Alguma coisa na sua vida, cara, alguma coisa, meu irmão, na sua vida, você que está online com a gente, sabe, o que é? Na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida ministerial, você sente que Deus te chamou para algo e você não está vivendo. Bate aquela frustração, aquele vazio. Acho que é uma das piores sensações de que nós somos inadimplentes com algo maior. E aí nós procrastinamos e essa procrastinação nos faz adoentar. Esse distanciamento faz a gente ficar doente. Eu não sei que tipo de reviravolta você precisa na sua vida. Eu sei que esse de repente de Deus pode acontecer e pode começar hoje. E é importante que você reavalie a sua relação com Deus, ou pelo menos questione por que você definiu isso. Mas não desista. E também eu oro para que você creia numa reviravolta. Amém? Eu oro. Eu queria te convidar, se você puder, feche seus olhos. Eu vou orar pela a presença de Deus nesse lugar, incendiando os nossos corações a desejá-lo mais. E esse desejo ser tão intenso que a gente esteja disposto a abrir mão de coisas que precisamos abrir. Se existe alguém aqui que está se sentindo distante de Deus, você sente um vazio, eu posso dizer,